Nós vamos hoje, eu não sei se vai ser uma sequência, vamos deixar o Espírito Santo conduzir, mas existem algumas palavras, alguns versículos-chave que eu quero compartilhar com você, tá bom? Então, a partir de hoje, quando eu falar assim, hoje nós vamos ministrar um versículo-chave. É um versículo-chave da visão da Atos, Igreja Apostólica. E hoje eu vou ministrar com base neste versículo que você vai abrir aí comigo agora. É um desses versículos, que são vários versículos. Este vai ser o primeiro que nós vamos ministrar, tá bom? Isso é muito importante. Um grande beijo, um grande abraço a você aí, um excelente domingo e vamos ouvir a palavra de Deus. Amém? Vamos lá. Abra sua Bíblia em Mateus. Mateus 16, 24. É o versículo-chave desta ministração. Mateus 16, 24. Vamos lá? Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Você tem que registrar o seguinte: olha o que Jesus está dizendo aos seus discípulos. Se alguém quer vir após mim, nós vamos fazer uma separação, partes deste versículo. Vim após mim. O que significa isso? Jesus está falando que ele estava indo na frente e que nós iríamos após ele. Não é isso? Então, vim após mim. Significa que ele está dizendo assim: quem é que vai vir para ser resgatado? Olha que interessante isso. Quem vai vir para ser restituído? Quem vai vir para ser restaurado? Interessante, né? É o resgate que Jesus estava fazendo na criação. Ou seja, ele iria me transportar das trevas para a luz. Esse é o resgate. Por quê? Porque ele é a luz que ilumina todo o homem. Ele iria fazer morada em mim. Então isso é um resgate da minha vida pecaminosa. Ele ia entrar na minha história de morte para trazer-me vida. Então ele está dizendo: quem vai vir após mim? Se alguém vir após mim, então eu preciso entender primeiro que é o resgate. Amém? Interessante, né? E também é uma restituição. Ser restituído. Isso significa que haverá o quê? Uma restituição espiritual. Eu deixaria de ser uma pessoa, um homem carnal, natural, para ser um homem espiritual. Haveria a restituição do Espírito de Deus na minha vida, porque passaria a fazer morada em mim. Então, a restituição de uma vida espiritual. Eu poderia passar a viver uma vida em espírito. Glória a Deus por isso. E uma restauração também aconteceria. Você foi despertado quando você foi resgatado. Ele restituiu você, fazendo morada em você. Para quê? Para que haja uma restauração. O que significa essa restauração? Vou usar a palavra reforma. Eu seria reformado. Eu seria formado. Paulo disse assim: eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Então, é isso que Jesus estava falando quando ele disse: vim após mim. Eu receberia essa construção, esta reforma, esta formação de um homem espiritual.
muito forte isso. Onde isso tudo acontece? Acontece na dimensão do sobrenatural de Deus, que faz referência a uma vida na eternidade. É uma vida na eternidade. E eu gostaria até de ler alguns versículos sobre isso. Vamos comigo? Olha só. João 6,47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. João 11, 25, 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu? Isto, João 14, 3. E quando eu for, eu vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver esteja vós também. João 16, 28. Saí do Pai e vim ao mundo outra vez. Deixo o mundo e vou para o Pai. Olha, ele está indo. Vim após mim. Colossenses 1,15, está aqui, ó. Saí do Pai e vim ao mundo outra vez. Deixo o mundo e vou ao Pai, o qual a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação. Primogênito de toda a criação. Então, vim após mim. Ele está dizendo, a palavra de Deus está dizendo em Colossenses, no capítulo 1, versículo 15, o primogênito de toda a criação. Muita gente confunde isso daqui. Isso aqui, você que é estudioso, é importante você saber disso. As pessoas acreditam que ele foi o primeiro a ser criado. E aí, ele não pode ter sido o primeiro a ser criado, da criação. Por quê? Porque tudo foi feito por meio dele, para ele. Ele é tudo. Então não está falando que ele é primogênito porque ele foi o primeiro a ser criado. Não. Aqui está falando algo muito interessante. Aqui está falando que ele é o primogênito no que diz respeito em primeiro, quanto à sua posição de herdeiro. Quanto à sua posição de herdeiro, ele é o primeiro na posição de herdeiro. A palavra de Deus diz que nós somos herdeiros em Deus e co-herdeiros em Cristo. Herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. O que significa isso? Ele está dizendo o seguinte: eu sou herdeiro. Jesus veio para mim, para entregar a minha herança. Veio morar em mim para entregar a minha herança em Deus. Mas tem mais, eu sou co-herdeiro dele. Significa que eu herdo conjuntamente com ele. Olha quanta informação importante tem nesse vim após mim. Eu vou herdar juntamente, conjuntamente com Jesus Cristo. É maravilhoso isso. É maravilhoso. Por quê? Porque eu estou unido junto com Cristo. Amém? Então, vinde após mim. Vinde após mim. Esse versículo ele é muito importante para nós, irmãos. Muito importante. Olha só o que diz mais neste versículo. Diz assim: negar a si mesmo. Segunda parte do versículo. Negar a si mesmo. Você está me acompanhando aí da sua casa? Está me acompanhando? Chama alguém, dá tempo ainda, acorda o filhão, acorda lá o seu esposo, que às vezes pode estar dormindo, manda o link para alguém, dá tempo ainda, tá bom? Olha só, negar a si mesmo. O que significa esse negar a si mesmo? Isso aqui faz referência à árvore do conhecimento do bem e do mal. Você sabia disso? Porque quando o primeiro homem, Adão, pecou, ele deu origem a uma vida natural. Ao comer daquele fruto, ele pecou. Então é como se ele estivesse pegando aquela fruta, eu estou parafraseando, ele trouxe aquela fruta para dentro dele e aquilo é o pecado. Então deu origem a uma natureza pecaminosa. E ele não pôde mais viver no jardim do Éden. Ele foi expulso. Para quê? Para uma vida terrena. Então, vida pecaminosa, vida terrena, vida natural.
a natureza pecaminosa. Isso foi da onde originou isso. Então, quando Jesus está falando negar, ele está falando de negar essa natureza terrena, essa natureza pecaminosa. Todo esse contexto. Por que também? Porque deu origem à carne. Foi aí que apareceu a carne. A carne, ela se dá início na queda. Na queda. Os desejos da carne. Não é isso? Então Jesus está dizendo assim, esse negar, você vai vir após mim. Vim após mim. O negar significa negar a velha natureza. A natureza pecaminosa, tudo aquilo que é natural, tudo aquilo que é terreno, tudo aquilo que é originado desse homem. Este homem que Jesus está falando aqui é o homem que está pendurado na árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu estou falando, é uma analogia que eu estou fazendo aqui. Você está me entendendo? Esse homem, ele está pendurado nesta árvore. Ele é oriundo desta árvore. Jesus está falando, olha, você vai negar, tem que negar este homem. E isso é importante, que lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, diz assim, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Está vendo? Você está entendendo da onde deu origem a carne? E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que queres. Mas se sois guiado pelo espírito, não estás debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, quais são? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão, não serão herdeiros no reino de Deus. Está entendendo isso que Jesus está falando? Negar esta natureza. Negar o que sai muitas vezes, você confia no seu coração. O coração do homem que é enganoso. Então é negar tudo isso. Tudo isso. Seguir Jesus é negar tudo isso. Bem simples, né? Mas você vê a importância disso? A importância desta passagem? Aí ele disse assim, olha o que está escrito, a si mesmo se negue, tome a sua cruz. Tome a sua cruz. O que significa cruz nesta passagem? Lembre-se que quando Jesus estava falando aqui, ele ainda não tinha sido morto. Ele não tinha sido crucificado e nem ressuscitado. Ele estava falando isso para os discípulos dele, ainda vivo na terra, no seu ministério, exercendo o seu ministério, que durou 3 anos e pouco. Então ele está falando isso para os discípulos dele, está falando da cruz. Então a cruz, outra parte do versículo, nós estamos falando agora da cruz. O que significa isso? Olha como que Jesus faz importância, você percebe que isso é a vida cristã e a cruz está lá, porque não tem jeito de tirar a cruz. Não tem jeito de tirar a cruz. Esse versículo representa todo o evangelho, inclusive a graça toda se explica nele. Mas a cruz está lá. Então, vim após mim, negar-se, cruz. A cruz, ela é um marco. O acontecimento daquele dia, se você perceber que Jesus ele foi erguido no madeiro, tudo passou a ser diferente. Por quê? Porque se conta antes deste fato e depois deste fato. Na nossa cronologia, você vê isso, você percebe a importância, e por isso que ela foi um marco, ela marcou a história do homem.
É importante demais isso. Então, olha isso, a cruz. Por que isso, meus queridos? Porque a cruz, neste sentido, quando a gente fala a cruz, tem poder. Aí tem algumas pessoas que falam, pastor, a cruz não tem poder, a cruz era um madeiro, quem tem poder é Deus. Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. É um poder, não é a cruz que tem poder. Óbvio que eu sei que não é a cruz, você também sabe. Mas quando a gente fala isso, a gente fala de uma analogia do poder que tem naquele dia. E por isso que a gente fala o poder da cruz. O que aconteceu naquele dia? Você percebe que tudo foi marcado a partir de então? Então ele está falando assim, na sua vida, vai ser marcado a sua vida depois deste episódio. Que episódio? Depois de eu passar pela cruz. Depois de eu passar pela cruz. Você consegue entender isso? Então a cruz ela é um marco. Por quê? Porque reinicia a vida. Reinício da vida. É como restartar-se. Eu ergue uma nova vida. Porque toda vez que falar de cruz, vai falar de morte e de ressurreição. Vai falar de morte e vai falar de ressurreição. Você está entendendo? Então isso é muito importante para a minha vida cristã, eu entender essa morte e essa ressurreição que sempre vai estar me acompanhando. Morte e ressurreição sempre vai estar me acompanhando. Mas nesse momento eu estou explicando um pouco da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Tá certo? Então, olha só o que está escrito em Colossenses, no capítulo 1, versículo 18. Olha só. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. E o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Ou seja, de novo o primogênito. Primogênito está onde? Dentre os mortos. O que significa isso, falando de Jesus Cristo? E de nós que estamos ligados a Ele. Primogênito, neste caso, quer dizer o primeiro a ressuscitar dos mortos. Ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos. Aí você está falando assim, não, pastor, lá no Antigo Testamento ressuscitaram dos mortos. Sim, é verdade, você está correto. Mas o que eu estou querendo dizer é que ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos em uma forma imortal e gloriosa. De uma forma imortal e gloriosa. O primeiro. Por quê? Porque quando ele voltou dos mortos, ele não se sujeita mais à morte. A morte não tem mais domínio sobre ele. Você está me entendendo? Sim, no Antigo Testamento, quem ressuscitou, né, depois experimentou da morte. Aqui não. Nós estamos falando de Jesus Cristo, que esse primogênito significa isso, o primeiro a ressuscitar dos mortos em uma forma imortal e gloriosa. Ele não se sujeita mais à morte. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está, ó morte, a sua vitória? Não é isso? Então, ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Depois da ressurreição dele, você entende que dá origem a uma nova criação de todos aqueles que nasceram de Deus. Ou seja, eu também ressuscitei essa criação, uma nova criação. Então, sem a ressurreição de Jesus Cristo, era impossível que houvesse outras ressurreições da mesma maneira. Como? Dessa forma imortal e gloriosa. Então, Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo é a garantia da minha ressurreição. Oh, glória a Deus. Então você fala assim para o seu irmão, a ressurreição de Jesus Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Ele foi o primeiro.
E os 12 também. Depois os 120 lá em Atos. Depois quando Pedro pregou mais 3.000 e por aí vai até chegar aqui. Até chegar aí na sua casa. Não é isso? Por quê? Por que isso? Porque nós fomos crucificados juntamente com ele, mas também fomos ressuscitados juntamente com ele. Tá certo? Então, olha só. Isso é muito, muito importante isso. Olha o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 20 ao 22. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio para um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Olha que importância que tem nisso. Amém? Então, meus queridos, eu preciso entender o que significa a cruz aqui. A cruz. Tá? E depois, Jesus, ele é o primeiro, depois somos nós. Como eu falei, Jesus é o primeiro, depois somos nós. Agora, percebe que existe a cruz, mas o que precede a cruz? O que precede a cruz é o negar. Então, a minha primeira e mais importante renúncia, que é a renúncia da minha vida, eu falo sempre assim, né? Você sabe qual é a sua principal revelação? É você se descobrir em Cristo. Isso é a principal revelação. Agora, você sabe qual é a sua principal ação? A sua principal atitude da sua vida? É a renúncia do velho homem. É o negar. Negar a natureza pecaminosa. Você consegue entender? Olha o quanto isso é importante. Essa renúncia, ela vai fazer parte da minha vida cristã. Ó, Romanos capítulo 6, versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Percebe que a palavra de Deus está dizendo o seguinte, que o velho homem foi crucificado. Então esse é o negar. Negar é isso. Você quando ouve a palavra de Deus, quando o evangelho entra em você, você começa a se arrepender do velho homem. Você começa a se arrepender das ações desse velho homem. E parece que você não quer mais aquela vida. Você começa a pensar, muitas pessoas vão para casa e ficam até dias e semanas ali, depois de ter ouvido a palavra do reino de Deus. E em um determinado momento, o que você faz? Você quer Jesus. Então, quando você fala que você quer Jesus, o que acontece? O que acontece? O seu velho homem é crucificado. Então, é como que se você pegasse assim, ó, vamos colocar assim, ó, tá aqui, ó, crucifica ele lá. O que está sendo crucificado aqui? Está sendo crucificado a minha carne, a minha velha natureza, o meu velho homem. Tudo aquilo que é originado desse velho homem é crucificado aqui junto com ele quando eu recebo Jesus Cristo na minha vida. Então aquele homem que é pendurado na árvore do conhecimento do bem e do mal, que é derivado daí, ele é crucificado lá.
Então, essa é a morte. Então, presta atenção, toda vez que tiver cruz, é porque existe morte e ressurreição. Uma vez essa crucificação tendo acontecido na minha vida, se inicia uma nova vida. Uma nova vida. Eu sou vivificado. Então, para que haja vivificação, precisa haver morte. Repete comigo. Para que haja vivificação, precisa haver morte. Isso é muito importante para que você se desenvolva espiritualmente. Então, por isso que tem que ter a cruz. Então, eu não vou conseguir me negar sem a cruz, sem Jesus. Porque se eu me negar sem Jesus, é lei. Eu vou estar vivendo em lei. Pela lei mosaica, não sei, ou a lei da minha própria consciência, porque existem países que não têm a lei mosaica, né? A lei dos 10 mandamentos, a lei moral. São outros países que têm o seu próprio regime, a sua própria lei, ou a sua própria consciência. Então, se eu quiser negar esse velho homem, se eu quiser negar os feitos deste velho homem, sem Jesus, ou seja, sem a cruz, eu estou vivendo na lei. Um tipo de lei, seja a lei mosaica ou seja a lei da minha própria consciência. Não é isso? Eu tenho uma passagem importante, me fez recordar aqui agora. Eu não vou deixar essa passagem não, para você se alimentar junto comigo. Olha só, Romanos 2, versículo 15. Olha aqui, ó. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Você entende? Aqui não é que está operando a lei dos 10 mandamentos, mas está operando a lei da própria consciência. E nem a lei da própria consciência, ou a lei que rege aquela nação, ou a lei dos 10 mandamentos, tem condição de me trazer vivificação. Por quê? Porque eu sou incapaz de morrer pela lei. A lei não consegue me matar, ao contrário, ela revela, ela acusa, ela suscita, ela me faz saber o que é pecado, ela me introduz para mais perto do pecado, ela me firma na árvore do conhecimento do bem e do mal. A palavra de Deus diz que o pecado é a força da lei, ou a lei é a força do pecado. Eu não consigo negar sem Jesus. Então, olha a cruz aí, a importância de viver o evangelho com a cruz. Tem muita gente que fala assim, cuidado com o evangelho sem a cruz. Meu irmão, não tem evangelho sem cruz, velho. Então não é evangelho, não adianta. Se falar de evangelho tem que ter a cruz. Ah, evangelho sem cruz não existe. É igual você falar de reino de Deus sem cruz. É igual você falar de graça sem cruz. Não tem jeito. Qualquer lugar que estejam vivendo uma graça sem a cruz é libertinagem. Tá certo? Porque não tem cruz. Então a importância da cruz. Então, toda vez que tiver cruz, preste atenção na sua vida. Meu irmão, na sua vida, para você crescer espiritualmente, para você crescer, para você viver realmente essa vida em abundância que Jesus falou, você percebe que tem que ter morte para que haja vivificação, para que haja ressurreição? Então, toda vez que tiver cruz, repete comigo assim, toda vez que tiver cruz, é porque tem morte e é porque tem ressurreição. Tá certo? Amém por isso? Nesse momento, eu quero dar continuidade, mas eu quero contar um pouco sobre a vida de um homem que passou por este processo, porque você também passou, e você está ajudando a outras pessoas a passarem por este processo, tá certo? Então, abra sua Bíblia em Atos. Atos 9.
Vocês estão aí? Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá. Atos 9. Está escrito assim, a conversão de Saulo. Às vezes você está perguntando assim, pastor, só está falando sobre quando a gente encontrou Jesus, quando a gente nasceu de novo. Eu estou indo lá atrás realmente. Eu estou indo lá atrás nesse dia, para que você reflita como que foi a sua vida depois deste encontro, depois desta morte e depois dessa ressurreição. O que você tem feito? Como que está a sua vida? Você continuou morrendo para que haja vivificação nas áreas da sua vida? Porque isso é importante, em tudo. Isso vai te acompanhar. Por isso que eu estou citando este versículo, que esse versículo não é só para quando eu encontro Jesus. É a minha vida em Cristo. Como que eu vou me comportar aqui na terra? Então houve uma crucificação do velho homem e ele está lá crucificado. É a minha carne que está crucificada. Por quê? Porque surgiu um novo homem. Um novo homem surgiu. Como está o desenvolvimento deste novo homem? Lembra-se que eu falei lá no início? Ele me resgatou, ele me restituiu e ele está me restaurando. Então a restauração acontece todos os dias. Para quê? Para que haja um transformar na minha mente, para que eu experimente da boa, da agradável e da perfeita vontade de Deus. Amém? E para isso acontecer, o velho homem tem que ficar lá na cruz, meu irmão. Tem que estar lá. Você não pode deixar ele descer, não. Como estão entendendo isso que eu estou falando? Isso é muito importante. Então não é só naquele momento em que eu encontrei Jesus e o velho homem foi crucificado e eu fui vivificado e agora eu estou assentado juntamente com Cristo nas dimensões celestiais e Cristo está sentado à destra de Deus e eu estou unido junto com Ele, co-herdeiro junto com Ele, reinando junto com Ele. Sim, tudo isso é importante na dimensão espiritual, mas neste plano que eu estou vivendo aqui na terra, o meu velho homem permanece crucificado e ele não vai descer de lá. Por quê? Porque ele mesmo vai me atrapalhar no meu desenvolvimento, vai me atrapalhar na minha vida em Cristo, no meu desenvolvimento espiritual, de eu realmente herdar. Por quê? Porque você precisa entender, meu irmão, que a eternidade já começou para você e a herança é desde já. É desde já. Eu já vou herdar, é agora, eu já estou herdando. Uma vez que eu disse assim, eu quero Jesus, eu já mergulhei na herança. Quando eu disse, eu quero Jesus e me arrependi, você deu um mergulho na herança. Você é co-herdeiro juntamente com Ele. Você reina com Jesus. Você reina com Jesus. Ai, se eu pudesse, eu ia dar um abraço em você agora aí. Na sua casa. Você reina com Jesus. Você me entende? Então olha só. O que aconteceu com este homem de Deus chamado Saulo? Vamos lá. Atos 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, que é o caminho de Jesus, assim homens como mulheres o levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Esta luz que ilumina todo homem brilhou na sua vida. Brilhou na sua história. Mudou o rumo da sua história. Você estava naquela grande locomotiva com muita gente caindo no abismo. Caindo no abismo. Caindo no abismo. Jesus entrou
entrou lá naquela locomotiva, pegou o controle dela e desviou o caminho para a eternidade. Essa luz te encontrou, assim como encontrou Paulo. Olha só a importância disso. Encontrou ou não encontrou? Encontrou. Essa luz me encontrou, a luz que ilumina todo homem, a luz que brilha nas trevas. Amém? Aí, continuando. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha só, caindo por terra. Então, quando você tem esse encontro, meu Deus, o Espírito Santo me fez lembrar de algo aqui agora. Quando Pedro negou Jesus por 3 vezes, no final que ele estava ali, foi humilhado, a palavra de Deus diz que o olhar de Jesus fitou no olhar de Pedro. E aquilo encheu Pedro de arrependimento. Então esse olhar te encontrou e disparou algo em você. Disparou a eternidade em você. Foi acionada a eternidade em você. Você precisa entender isso. Pessoas ensinaram você a ir para outro caminho, e não para um caminho que desenvolva essa eternidade em você. Então esse olhar encontrou você, disparou essa eternidade, é essa luz aí dentro. E aí o que acontece? O velho homem, ele cai na terra assim, ó. A terra representa a cruz aqui. Cai na terra. Ele vai ficar lá. Ele fica na cruz. E algo acontece que é como que se fosse uma voz para levantar a vida nova, a vida em abundância, porque agora os seus ouvidos vão começar a ser ouvidos espirituais, porque você vai ouvir, olha que potência tem nisso, você vai ouvir a voz do Criador. Você imagina você ouvir a voz do haja luz. A voz do haja luz começa na sua vida nesse momento, quando você vai na terra e crucifica o velho homem. A voz do haja luz começa aí, a voz do Criador. Existe uma compatibilidade nisso. Por quê? Porque Jesus, nesse momento, resolve o problema da minha natureza pecaminosa. Sabe por quê? Essa aí é minha discípula Cláudia, minha irmã Cláudia. Se você estiver me ouvindo aí, ó. Sabe por quê? Jesus resolveu o problema dessa natureza, porque ele veio morar dentro de mim, resolveu o problema da minha natureza pecaminosa. Por quê? Porque ele é a natureza de Deus. Ele é tudo. Tudo foi feito por meio dele, para ele, são todas as coisas. Ele vem morar dentro de mim, resolve o problema da minha natureza morando dentro de mim. E agora começa uma nova vida. Começa a pulsar algo novo, um coração espiritual começa a bater. Pul, 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 pul. Esse coração espiritual bate para quê? Bate por bênçãos? Não bate por bênçãos, bate por Jesus. Porque tudo é ele agora. E a voz dele começa a falar com você. Agora eu quero te falar isso. A voz vai falar com você como, meu irmão? A voz vai falar com você se o velho homem estiver crucificado. Meu Deus, deixa eu... Deus vai fazendo eu lembrar, né? Aí olha aqui, ó. Gênesis 6. Olha o que está escrito aqui, Gênesis 6. Versículo 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Carnal. E aí veio o dilúvio naquele tempo, nessa passagem aqui. Você está entendendo? É carnal. Então o Espírito de Deus vai agir? Vai agir. Como? A minha carne pendurada lá no madeiro, meu irmão. Lá no madeiro.
Se a carne não estiver pendurada lá no madeiro, meu irmão, se a sua carne não estiver pendurada lá no madeiro, eu quero dizer uma coisa para você. Às vezes você vai falar assim: poxa, pastor, essa palavra está muito dura para domingo. Não, é porque eu quero que você usufrua, eu quero que você herde, eu quero que você realmente experimente da boa, da agradável e da perfeita vontade de Deus. Então o Espírito do Senhor vai agir, vai agir. Como que ele vai agir? Se a carne for crucificada e permanecer lá. Você consegue entender? Então, a voz de Deus aparece quando você é crucificado juntamente com Cristo. É a voz da criação. A voz de Deus aparece quando eu sou crucificado juntamente com Cristo. Quando a cruz entra na minha vida, aí a voz de Deus aparece. Se eu sou carnal, a voz de Deus não aparece. Meu irmão, você pode estar ouvindo qualquer coisa. Pode estar ouvindo você mesmo, capeta, demônio, sei lá quem que está ouvindo. Mas se você está andando na carne, não é a voz de Deus, não. Não adianta. Isso é princípio. Tá certo? Então olha só, vamos continuar. Eu preciso... E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu sou. Meu Deus. Quando esse eu sou aparece, eu fico impressionado, né? Uma vez ele disse assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Outra vez, quando ele estava sendo traído por Judas, perguntaram: quem é Jesus? Aí ele disse: eu sou. O poder disso, aqueles homens caíram por terra, segundo a palavra de Deus. Então, o eu sou começa a agir na sua vida. Eu sou o poder, eu sou a eternidade, eu sou a cura, eu sou tudo. Tudo foi feito por meio dele. Então, eu sou aparece na sua história. Lembra lá de Moisés também? Eu sou te enviou. Então, isso é importante. Olha só que ele fala aqui, ó, eu sou. Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Versículo 8. Então se levantou Saulo da terra. Quem se levanta agora, meu irmão? Se levanta o novo homem. O novo homem se levanta. E abrindo os olhos, não podia ver. Ele não vai ver mais a vida natural. Você não vai ver mais a vida natural. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Então, Saulo aqui, ele não vai lembrar mais de quando ele era fariseu aos pés de Gamaliel. Acabou isso. Você não vai ter mais olhar para esta vida. Você vai ter agora olhar para outra vida. A vida de Jesus. A vida de Cristo. Isso é todo dia. Isso é todo dia. E olha só o que está escrito. E guiando pela mão, levaram-lhe para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Jejuando. Esse novo homem entende isso. Começa a entrar em atos espirituais. A vida começa a mudar já daí. Por quê? Porque você não enxerga mais o velho homem. O velho está pendurado na cruz. O velho é carnal. O velho tem a natureza terrena. E o Espírito de Deus não vai agir, porque a palavra de Deus está dizendo: o meu Espírito não age porque o homem é carnal. Então eu tenho que resolver o problema da carne, tenho que resolver o problema da natureza pecaminosa. E Jesus resolveu o problema da natureza pecaminosa porque ele veio morar dentro de nós. Ele veio morar dentro de nós, ele resolveu isso.
E esse novo homem se ergue com a vontade de se aproximar cada vez mais de Jesus. Esse é o caminho, essa é a verdade, essa é a vida, esse é o caminho, essa é a verdade, essa é a vida. Se torna um homem espiritual, um homem que jejua, o homem que quer mais de Deus, o homem que tem saudades de algo que ele nem sabe o que é a eternidade. É Deus morando dentro dele. Começa um relacionamento. E aí você percebe quando eu falo sobre Mateus 6,6, resolve tudo. É lá, naquela dimensão espiritual, no quarto, naquele lugar espiritual, onde ele te vê no secreto, onde ele está no secreto, onde ele te vê no secreto, onde começa um relacionamento. O relacionamento de um homem espiritual. Paulo começa aqui uma jornada e já jejua. Ele já jejua, porque tem grandes coisas para esse homem espiritual viver aqui na terra. E o fariseu, assassino, matador de cristão, esse homem vai ficar na terra, ele não vai se levantar, ele vai ficar cravado na cruz. Isso é dia a dia, isso é dia a dia, isso é dia a dia. Isso é dia a dia. Agora, pastor, isso é lei? Não, isso não é lei, isso é prazer de estar na presença de Deus. Isso não é lei, isso é vontade, é um desejo que eu tenho de mergulhar na presença de Deus. Amém? Versículo de número 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelido de Tarso, pois ele está, repete aí comigo aí, você está com a sua Bíblia? Pois ele está orando. Pois ele está orando. Olha isso. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Você percebe aqui que o mundo sempre vai querer ressuscitar o velho homem. Apesar de Ananias ser um homem de Deus, ele está dizendo: mas esse Paulo é isso, é isso, é isso, é isso. Meu irmão, o tempo inteiro você vai passar por isso. O tempo inteiro vão querer arrancar o velho homem que está crucificado na cruz, porque não vão acreditar. Mas você tem que fazer o quê? Se cala, continua orando. Você não tem que sair brigando com ninguém, nem discutindo com ninguém. Isso acontece com você, que às vezes tem 10 anos de convertido, e muitas vezes você desce de lá para ficar conversando coisinha pequena. Tem grandes coisas para você viver. É Deus, meu irmão, que justifica você. É Deus. Olha aqui, ó. Mas o Senhor lhe disse, o Senhor está dizendo assim, para aquela pessoa que falou de você, o Senhor está dizendo: mas o Senhor lhe disse, deixa que ele vai, você não precisa ir, você não precisa se irar, você não precisa andar mais nas obras da carne, você tem prazer no Senhor, você tem prazer em Cristo. Continue nesse lugar, continue no lugar de intimidade, continue em Mateus 6,6, deixa que Jesus vai fazer, deixa que Deus vai fazer, Ele vai justificar você aonde for, em qualquer lugar. Enquanto você vai estar lá em Mateus 6,6, Ele vai estar agindo. Então, enquanto Paulo estava orando, ele estava agindo, ele estava falando
com vários outros, dizendo, não, ele é meu, eu que chamei. Ele é meu, eu que chamei. Fique tranquilo, meu irmão. Você precisa saber o seguinte, o mundo vai ser contra você. Mas o que é o mundo em Jesus? Porque ele diz, eu venci o mundo. Ele diz, eu venci o mundo. E a palavra de Deus está dizendo que todo aquele que nasce de Deus, vence o mundo. Deixa o mundo cuidar dos mortos, meu irmão. Está na hora. Está na hora desse despertar. O resgate, a restituição, a restauração. O resgate, a restituição, a restauração. O resgate, a restituição, a restauração. É Deus. Deus é quem vai justificar você aonde for. Não precisa você querer batalhar batalhas que nem existem. Você consegue alcançar esse entendimento? Elas nem existem. Porque tudo vem, meu irmão, presta atenção, tudo vem para fazer você andar na carne. E a palavra está clara. O meu espírito não age no homem carnal. Não age no homem carnal. Não age. É importante essa palavra nesse domingo. Amém? Eu vou continuar e eu vou encerrar agora, tá? Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Presta atenção, a visão do reino. Paulo passa a ter a visão do reino. Não a visão do Paulo religioso, fariseu aos pés de Gamaliel. Agora houve uma mudança de sacerdócio. Não é mais aos pés de Gamaliel. Agora é aos pés de Cristo. É aos pés de Jesus. É outra visão, a visão do reino. Então você está andando, meu irmão, com a visão do reino ou não? A visão do reino é você crer naquilo que ninguém está vendo. Ninguém está vendo, mas você está vendo, pelos olhos da fé. E se você contar o que você está vendo para alguém carnal, vai zombar de você. Porque não vai entender. O irmão está andando na carne, vai entender a dimensão e a proporção e a extensão daquilo que Deus falou com você, ou daquilo que você está vendo. Esse homem que se levantou daquela terra e que deixou o velho homem crucificado, ele lê na dimensão espiritual, coisas que estão no Espírito de Deus, e ele enxerga, meu irmão, nas dimensões da eternidade, se há que tem. Enxerga além. Você está andando nessa visão. A visão do reino de Deus. Comece a profetizar. Comece a chamar à existência as coisas que não são como que são. Nós que somos da fé, nós que temos a visão do reino,
Nós não nos atentamos nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Agora a minha visão vai na eternidade, ela se lança na eternidade. Eu chamo a existência as coisas que estão lá para mim, que estão lá para mim. Eu chamo a existência as coisas que estão lá para mim, porque a minha visão agora é a visão espiritual. Eu chamo como que se já fosse. Por quê? Por quê? Por quê, meu irmão? Porque se levantou um homem que tem propósito na terra. Que tem propósito na terra. Amém? Vai ter a segunda parte dessa palavra, tá? Tá certo? Então tá. Até mais tarde, em nome de Jesus. Grande beijo, tchau!